Reitero aqui boa noite a todos. É mais uma vez uma alegria e uma honra ter essa oportunidade de retribuir todo o carinho e todos os ensinamentos que em cada reunião, né, eu recebo de vocês uma diversidade de conhecimentos. Então, em reciprocidade, eu quero trazer algo que se revele útil para cada um que está acompanhando essa apresentação. A gente acabou de participar de um delicioso exercício de relaxamento conduzido pelo João, por isso que ainda está naquele funcionamento do relaxamento. Agora eu vou procurar trazer de um modo sucinto, rápido, algumas dicas preciosas da economia comportamental a respeito do tema: como realmente escolhemos o que escolhemos? É claro que sobre esse tema, economia comportamental, existe, por exemplo, pós-graduação, que leva 1 a 2 anos para trazer o assunto. Um curso introdutório de economia comportamental é algo em torno de 20 a 40 horas. E o objetivo aqui, portanto, não é trazer teoria, ficar trazendo nada disso. A minha intenção é compartilhar dicas, como está aqui no slide, que sejam efetivamente úteis e que ilustrem contribuições da economia comportamental para quê? Primeiro, que pode ser que haja aquilo que a gente ainda não sabe que não sabe, que são essas contribuições que podem nos levar a ir em direção à nossa próxima melhor versão. Essa é a intenção. Portanto, é retribuir todo o carinho, todo o ensinamento que aqui recebo, procurar, assim, trazer essas dicas que sejam efetivamente úteis e no terceiro módulo, aí sim a gente vai poder aprofundar, poder dialogar, poder tirar dúvidas. Mais uma grande vantagem, a vantagem é que quem é graduado do Dom, ao receber dicas, informações, conhecimentos dos participantes, a pessoa que trouxe essa contribuição, ela não vai embora, ela continua no nosso time Dom, né, no nosso time de graduados do Dom, o que permite, portanto, depois, por várias interações, a gente aprofundar mais e mais. As dicas que eu trago da chamada economia comportamental, em verdade, hoje em dia, muitos preferem chamar de insights comportamentais, porque recebe aportes de muitas ciências, de muitos saberes, da neurociência, da psicologia, da sociologia, da própria economia comportamental. Então, reitero, aqui eu vou procurar dar pinceladas, mas que indo direto aos conceitos e, em especial, eu vou apresentar vários exemplos de aplicação para que a gente possa ir nessa linha que eu estou compartilhando. A primeira interrogação que a gente se faz será que estou real e racionalmente no comando? A própria economia, se a gente for buscar desde Adam Smith, já falava algo sobre sentimentos, emoções, mas era muito, muito sem aprofundar. E ao longo dos séculos, a economia veio adotando um modelo do ser humano, o homem animal racional, e olhando basicamente o racional, criando, portanto, uma ilusão de racionalidade. Até metade do século passado, a economia via o ser racional como se, em verdade, fosse um vulcano. Para quem conhece Star Trek, sabe muito bem do que eu estou falando aqui ao me referir ao nosso querido Dr. Spock. Já na metade do século XX, lá pelos anos 50, já se começou a perceber a questão da racionalidade limitada, que a gente não era tão poderoso assim do ponto de vista racional, e que as emoções e os sentimentos tinham muito impacto, e os comportamentos que na vida real eram encontrados contradiziam
muito do que se esperava do ponto de vista da economia, entendendo o homem como homem, ser humano, né, como racional. E na década de 70 já se começou a criar novos conceitos, novas abordagens para esse entendimento. Depois, até o final do século XX, foi se evoluindo a consolidar a que a gente chama então de economia comportamental. Eu costumo brincar, como provocação, de que os economistas descobriram a psicologia. Mas é claro que isso é apenas uma brincadeira, né? Então, a ideia é essa, é a gente procurar despertar e ampliar a nossa consciência de modo até despertar uma humildade e um redesenhar das situações, de tudo que aparece, para que a gente possa melhor lidar consigo mesmo, melhor lidar com o outro, de uma forma mais compreensivista. Quem assistiu aquele filme Freud, Além da Alma, pode lembrar de uma menção que é feita das três feridas narcísicas, que a primeira foi o Darwin, demonstrando, né, trazendo a ideia de que o homem é um bicho, é um animal e que evoluiu de formas mais primitivas, diferente de algumas crenças de que o ser humano já veio pronto e acabado, distinto dos demais animais. Depois veio a segunda ferida narcísica, que foi a revelação de que o Sol não gira em torno da Terra, né? E teve Copérnico trazendo essa contribuição. Enfim, aí começou saindo dessa visão para nos tornar ainda mais humildes. E a terceira ferida narcísica, muito associada a Freud e outros psicanalistas, é aquela ideia da existência e ocorrência de ideias eficazes não conscientes. Trocando em miúdos, é a existência do chamado inconsciente. Então, derrubando mais uma vez aquela ideia de que a mente racional é senhora absoluta de tudo. Da década de 70 até os anos 2000, foi então criado um entendimento sobre o modo de como a mente da gente opera. Não necessariamente naquele modelo localizacional de que parte do cérebro é essa ou aquela que faz determinadas coisas, mas como se fossem sistemas que atuam no nosso processo de escolha, no nosso processo de decisão. Para simplificar, a gente chama de S1 e S2. Sistema 1, Sistema 2. O Sistema 1, ele é rápido, ele é intuitivo, ele é assim, de pronto. E ele opera justamente fora desse nosso radar consciente. Já o sistema 2, ele é mais elaborado, é mais devagar. Em comparação ao sistema 1, ele é muito mais lento. Ele, sim, é racional, ele realiza cálculos. Já o sistema 1 é extremamente emocional, reativo. E essa operação no sistema 2 consome muito mais energia do que o sistema 1. Lembrando que o nosso cérebro, que pesa menos de 2 quilos, ele consome 20% ou mais da energia que a gente dispõe. Portanto, para a gente sobreviver, a gente evoluir, a gente dispôs desse sistema 1, que é mais automático, que é mais reativo e que consome menos energia. Ao passo que no sistema 2, muito mais lento, o consumo de energia é maior. Há também uma ilusão do eu, né? A gente acha que a gente está no comando da nossa vida, do ponto de vista racional, é claro. Se eu entender esse eu como a integração de tudo que me compõe, aí ok. Mas eu estou me referindo à questão do aspecto consciente e racional. Há autores que defendem a ideia que, além da gente não ser o capitão desse navio,
Na verdade, a gente é mais um tripulante, né? Dada um monte de processamentos que acontecem no nosso interior e muitos dos quais fora do nosso radar. Ainda agora eu falei do sistema um, do sistema 2. Me lembrei de uma história que o Evandro conta, que tinha, e os graduados, a maioria deve lembrar dessa história, à beira de um lago tinha um coelho e uma raposa conversando e falando o que fazer na hora do perigo. E o coelhinho, né, falou, eu só sei correr. A raposa falou, também sei correr. Aí o coelhinho, só sei correr. A raposa, além de correr, eu sei jogar no lago. O coelhinho, só sei correr. A raposa, além de correr, jogar no lago, eu sei subir na árvore. O coelhinho, só sei correr. Ah, e a raposa, além de correr, jogar no lago, subir na árvore, eu sei ir para trás da pedra. Enfim, nesse momento apareceu um leão feroz e faminto. O coelhinho, mais do que depressa, instintivamente saiu correndo. E a raposa começou a raciocinar. Eu corro, eu jogo no lago, subo na árvore, vou para trás da. Não tem mais raposa para continuar essa história. Então, para o ser humano sobreviver, na maior parte do tempo, ele não podia ficar raciocinando, né, lançar mão. Ele tem que ser mais instintivo mesmo, né? Tem que ser mais reativo. A questão é saber lidar com isso. Vários fatores ambientais interferem no nosso processo de escolha e de decisão. E quando eu me refiro a fatores ambientais, eu me refiro inclusive a com quem eu ando, né? Eu me refiro ao som ambiente, eu me refiro às imagens ao redor, a roupa que a pessoa veste, né? A temperatura. Então, há uma série de fatores que, às vezes, sem a gente perceber, eles contribuem para as tomadas de decisão, para as escolhas a serem realizadas, muitas vezes dificultando ou direcionando essas escolhas e decisões. Muitos fatores acontecem de um modo subliminar, ou seja, a mente consciente sequer percebe. Por exemplo, em experimentos realizados em lojas que vendiam vinho, ora era vendido, aliás, ora não, lá era vendido vinho alemão e vinho francês, se eu não me engano. E o experimento era botar música baixinha, né, em francês ou em alemão, e as pessoas tendiam a comprar mais o vinho de acordo com aquela música. Mas aí que vem a grande coisa. Quando perguntados por que você comprou esse ou aquele vinho, elas não percebiam que era por causa da música. E aí vem a grande questão, a racionalização das narrativas. Aquelas historinhas que a gente conta para a gente mesmo e a gente acredita que vem pseudo-explicar aquilo que aconteceu devido a fatores fora do nível consciente. A gente podia brincar que é como se o sistema 2 fosse uma espécie de um advogado criminal do sistema um. O sistema um foi lá e fez sem pensar, e o sistema 2 arranja uma explicação, pseudo-explicação, uma racionalização de por que foi aquilo. Então, uma pessoa que operou, por exemplo, agiu, por exemplo, por um preconceito racial, digamos, étnico, mas é inadmissível, eu não sou racista. Então ela vai atribuir não ter gostado de alguém por outros fatores quaisquer. A gente sabe que em milésimos de segundos, quando a gente encontra outra pessoa, já é feita uma tomada de decisão, uma primeira impressão sobre o outro. Só que a gente muitas vezes não se dá conta, pode ser um simples levantar de sobrancelha, o tom da voz utilizado naquele momento. Porém, como a gente não percebe que isso nos conduziu, a gente passa a criar as tais historinhas racionalizando. E aí, lembra, não sei se era de Esopo, aquela fábula das uvas verdes, que a raposa tentava pegar a uva, como ela não conseguia, e ela falava, estão verdes. Como se verde fosse não maduro, né? É inegável que nós somos, em verdade, mais seres emocionais do que racionais. E vale aqui lembrar aquela distinção de emoção e sentimento.
A emoção, ela é de um caráter mais episódico. É como se fosse uma resposta fisiológica que o corpo gera para si mesmo, né, para nós, é, buscando nos alertar, buscando a preservação da vida e a procriação. Né? Isso que é a emoção. E pá, né? Sentimento, a seu turno, que também está na casa das afetividades, porém ela tem um componente cognitivo, um componente mental. É algo mais pensado o sentimento. Ainda sentido, sem dúvida. Porém, ele tem um pensamento agregado a ele. Então, não tem nada de absurdo, por exemplo, eu ter um sentimento de amor por alguém e ter uma emoção de raiva, porque a emoção é episódica, ela é reativa, ela é instantânea, ao passo que o sentimento ele tem uma durabilidade maior. Já se falou aqui em outros encontros sobre a questão dos hábitos, que, aliás, o hábito é um dos alicerces do dom, né? Lembrando, portanto, que os hábitos são comportamentos automáticos ou semiautomáticos aprendidos. E, porém, depois que ele está instalado, a gente passa talvez a não perceber que aquilo se tornou um hábito. Porque inicialmente era algo consciente. Inicialmente havia um gatilho, havia um estímulo, havia algo que disparava o processo, né? Aquilo gerava um comportamento e esse comportamento era associado a uma recompensa, uma alegria, algo de bom, e aquele hábito passava a ser incorporado. Outra dica também que a gente sabe é linkar um hábito que já está instalado a um novo hábito que a gente vai instalar. E aí faz esse encadeamento, mas, portanto, é algo aprendido. É isso que eu queria focar nesse instante. E nós somos, como eu já mencionei algumas vezes, muito mais irracionais do que racionais. Entretanto, a nossa irracionalidade ela pode ser previsível. E aí a economia comportamental ela aborda justamente o efeito desses vieses, dessas inclinações que a gente tem e os ruídos que acontecem. Só para distinguir bem rapidamente o que é um viés e um ruído, imagina um alvo de tiro-alvo, né? Aqueles vários círculos concêntricos. Porém, a arma que você vai utilizar, digamos que na alça de mira, ela tem uma inclinação para a direita. Aí, tchá, 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 você atira e vai acertar todos os tiros perto um do outro, porém distantes do alvo central, né? Porque há um viés, há uma inclinação. Então, esse seria o viés. Ao passo que o ruído, por exemplo, na hora que eu vou atirar, alguém grita, "Ah!", dá um grito, aí, um ruído mesmo, né? Me assusta e erro a mira. Aí, logo em seguida, o chão treme, eu erro de novo. Logo em seguida, acontece de que o projetil que eu fui utilizar não estava bem feito. E assim por diante. Um conjunto de variáveis intervenientes que interferem naquilo que estava se buscando. Isso seria, então, o ruído. E aí chegamos a um outro conceito importante da economia comportamental, que são os NUDGs e a arquitetura de escolhas. O NUDG nada mais é do que um estímulo que é lançado dentro do que a gente chama de um paternalismo libertário. O que seria um paternalismo libertário? A gente parte da premissa de que a gente quer o bem daquela pessoa e vai fazer o bem para ela. Então, como um pai criando seus filhos, vamos lançar estímulos para que eles sigam aquele caminho que a gente considera o caminho adequado, mas é libertário, ou seja, o filho que escolhe. Então, na economia comportamental, é proibido proibir, né? Assim, a liberdade de escolha cabe à pessoa que vai receber aquele estímulo. Né? Me cabe lançar o estímulo. Então, isso são chamados de nudges. São cutucadas, né, que a gente, né, oferece que geram uma enorme transformação. Coisas extremamente simples, como a gente já vai ver vários exemplos. E a arquitetura de escolhas é, a partir do momento que eu tenho a compreensão de como que o ser humano funciona, como que a nossa mente funciona, a partir de tudo isso que está sendo aqui compartilhado, eu posso organizar o ambiente, eu posso organizar o meu discurso, eu posso para que o modo como eu
apresento para a pessoa com quem eu estou lidando as opções para ela escolher. Tudo isso vai ficar mais claro à medida que a gente for apresentando. Eu faço esse design, eu faço essa arquitetura para que se chegue o melhor possível naquilo que a gente almeja. Um outro termo que existe que é o sludg. O sludg seria o nudg do mal, né? Porque tudo isso a gente pressupõe que a gente está buscando o bem, seja em nós mesmos ou seja no outro. Quando a pessoa age na má fé, que isso é possível de ser feito, utilizando esse arsenal que vocês vão aprender aqui agora, aí a gente chama de slugging. Eu faço uma analogia, que nem hacker e cracker. O hacker é aquela pessoa que entende um sistema e sabe tirar o melhor possível daquele sistema para o fim que deseja. Já o cracker é alguém que faz isso para o mal, né? Para o mal do outro, né? Então, o cracker seria o slugging e o nudging seria o hacker. E, acima de tudo, o que a gente está trazendo são aplicações práticas. Então, não é uma filosofia, não é uma doutrina, não. São aplicações práticas para melhorar a saúde, melhorar as leis, para melhorar os julgamentos, para melhorar tudo, né? Que envolva tomada de decisão. E, acima de tudo, fundamentadas experimentalmente. Isso é uma marca muito forte na economia comportamental e nos insights comportamentais, que são feitos reiterados experimentos, muitas e muitas vezes. Porque, se, por exemplo, eu tentar justificar algo, falando que em 2008 foi feito tal experimento, isso não é ciência. Sinto muito. Não, não é que aquilo ali seja inválido, mas não é ciência. A ciência ela requer vários experimentos para até mesmo conseguir perceber o alcance daquilo que eu estou trabalhando. Verificar minhas hipóteses, e elas vão caindo por terra, vejo até onde a coisa funciona. Então, o aspecto empírico, o aspecto experimental é uma das marcas registradas da economia comportamental. E agora vamos ao exemplo de vários. Por exemplo, aqui, um estudo no aeroporto de Amsterdã descobriu que desenhar uma mosquinha no mictório reduziu significativamente a sujeira no banheiro. Vocês podem observar ali, tem uma mosquinha desenhada, e antes de fazer isso, as pessoas iam urinar, e muitas vezes fora do alvo, né? Fora de onde deveria. E então aquilo é um nudging, é um estímulo pequeno que traz uma grande mudança. Colocaram um desenho de uma mosquinha, os caras lá tentando acertar a pontaria paravam de urinar fora de onde deveriam urinar. Imagina uma coisa mínima, porém que trouxe uma melhoria de higiene, de resultados muito boa. Foi feito um experimento onde havia uma máquina de café, a pessoa podia ir lá se servir à vontade. Todavia, ela tinha que botar lá uma grana para repor, né? Para pagar por aquele consumo. Mas não tinha ninguém lá olhando, observando, vigiando. A pessoa pegava o café e botava o dinheiro. Apenas isso. Porém, notou-se o seguinte: quando se colocava um pôster, e aí o experimento era trocar esse pôster. Às vezes o pôster eram de olhos e às vezes o pôster eram flores, por exemplo. E estatisticamente, matematicamente, constatou-se que quando tinha um pôster dos olhos, as pessoas eram mais honestas, elas contribuíam, pagavam ali pelo café. Quando eram flores, muitas vezes não havia esse pagamento. Quando eu vi esse experimento, eu lembrei, 40 anos atrás, eu participava de um encontro de jovens com Cristo, né? E lá havia uma mesa que tinha assim, halls, tinha biscoito, e as pessoas podiam ir lá pegar à vontade e botar o dinheiro e fazer o próprio troco. Eu, naquela época, milico, né, que vivia com a cabeça de comando e controle, eu fiquei irritado com aquilo. Como vão deixar que a pessoa vai lá, ela mesmo pega, ela mesmo paga, ela mesmo deixa o troco? E depois fiquei envergonhado. Gente, eu estou no encontro de jovens com Cristo e estou condenando as pessoas. Ali foi a minha primeira experiência disso, às vezes, a questão
do efeito de ter alguém olhando, comandando, ou deixar o livre. Quem conhece o Clóvis de Barros Filho, ele conta algo parecido na Europa, que havia um local onde ele podia retirar de noite o jornal e ele mesmo pagava. E ele ficou indignado que não tinha ninguém tomando conta e a vontade que tinha era de pegar todos os jornais e só de birra. E conta que logo em seguida, é, no Brasil, num supermercado, era algo parecido, a pessoa podia pegar e pagar, porém, em dado momento havia uma câmera que podia até não estar funcionando. Mas ela se sentindo vigiada e a pessoa tendia. Aí já deixava de ser uma questão ética, né? Virava uma questão de comando e controle. Mas então a ideia básica aqui é, notem, de novo, um simples estímulo, que é um pôster, não é uma pessoa, um pôster com olhos ou com flores, acarreta mudança no comportamento. Outro exemplo, eu não sei se é no metrô, mas enfim, havia uma escada rolante e escada normal, sem ser escada rolante. Fizeram simplesmente um desenho, uma pessoa esbelta indo optando pela escada normal de subir, né, passo a passo, degrau por degrau, e a escada rolante fizeram uma pessoa mais gordinha, né, para que inconscientemente passasse essa mensagem. Você quer ficar esbelto ou você quer ficar mais gordinho? Né? E aí causou diferença. Né? De novo, então qual é a ideia desses nudges? São pequenos estímulos. Um que eu não coloquei aqui a foto, mas que era interessante, na rua tinham faixas, aquelas faixas brancas, né, e que tem ou amarelas, porém em pontos de curva eles mudavam a distância entre essas faixas para dar uma ilusão de que a pessoa estava mais rápida do que realmente estava. Isso era suficiente para que as pessoas diminuíssem a velocidade. Outro exemplo prático, super simples e que salva vidas às vezes. Colocar os remédios, que tem que tomar, digamos, diariamente, numa caixinha que indica lá segunda, terça, quarta, quinta e assim por diante. Quem nunca, né? Pelo menos, já aconteceu de eu ficar na dúvida, tomei ou não tomei aquele remédio? Com esse simples controle, reduz o erro. Ah, a pessoa não lembra nem que se é segunda ou terça, aí é brincadeira, né? Mas a ideia é simplificar, ou melhor, é criar condições de um modo simples, mas que ajude a pessoa a realizar aquilo que tem de ser realizado. Outra, Outro experimento que foi feito nas ruas foram colocadas pegadas em direção à lata de lixo. Porque as pessoas andando na rua, às vezes sem maldade, sem pensar, jogava o lixo fora, né, no chão. Com essas pegadas, isso acorda a pessoa. Ela, onde que você está me levando? Aí mostrava a lata de lixo, ela é aqui que eu boto meu lixo. Aqui no Brasil, foi feito o seguinte: já que a pessoa queria jogar o lixo no chão, colocaram o nome chão na lata de lixo. Então, isso serve para acordar, sair do automático, vou colocar o lixo no chão, jogar no chão, na lata de lixo. Entrando já agora em alguns conceitos essenciais. Um dos mais importantes é a aversão à perda. A dor, o impacto de perder algo, tende a ser o dobro do que a alegria, o impacto de ganhar o algo equivalente. Então, digamos, ganhar R$ 1.000 e perder R$ 1.000 dói quase 2 vezes mais do que a alegria de ganhar R$ 1.000. Isso é um componente chave nas táticas de economia comportamental. Um outro é a questão do enquadramento, muito conhecido nosso, o copo está meio cheio ou meio vazio, do ponto de vista. E aí olhem essas portas, faça a sua escolha. Uma das portas, a pessoa, se escolher essa porta, tem 10% de chance de morrer. Já a outra porta, ela tem 90% de chance de viver. Eu acredito que a maioria, quando vai no automático, opta pela porta, 90% de chance de viver, mas é a mesma coisa. Ou ainda o iogurte, né? Um iogurte que tem 20% de gordura, ou um iogurte que é 80% livre de gordura. A maioria vai optar pelo 80% livre. Então, a ideia é essa, a maneira como a gente apresenta algo e a perspectiva que a pessoa vai tomar
muda o resultado nas escolhas, nas decisões que vão ser tomadas. Outro que é muito poderoso, default, padrão. Foi observado nos países em que a doação de órgãos acontecia da seguinte forma: a pessoa que quisesse doar o órgão após seu falecimento, ela tinha que se manifestar: eu quero doar órgão. Esse era o padrão, não doar. Ela tinha que se manifestar que queria doar. E era baixa a doação. Aí a lei mudou. Agora o padrão é todo mundo é doador de órgão. Quem não quiser não é obrigado, lembra o paternalismo libertário. Ele não é obrigado a doar o órgão, mas aí ele tem que se manifestar, sair do padrão, dizer eu não quero doar o órgão. Mudou a estatística radicalmente. O número de doadores cresceu. Quem instala, quando vai instalar um programa, um aplicativo que baixou da internet, sempre tem aquelas opções padrão, default, ou aquela que a própria pessoa tem que tomar decisões. A grande maioria, salvo os nerds que entendem bem da informática, vai pelo padrão, vai pelo default. Então, a ideia é colocar como padrão aquilo que você quer, né? Conscientizar a pessoa a fazer. Outra dica muito interessante é dos custos afundados. O que é isso? É que após ter investido, seja tempo, dinheiro, qualquer tipo de recurso que você investiu durante um certo tempo para algo, eu já investi tanto tempo, ou tanto dinheiro, ou tanto alguma coisa para aquilo que vou continuar com aquilo. O cara tá indo lá para o precipício, mas já remeta aqui e vou em frente, né? Ou o outro, que eu me lembrei mais uma história do Evandro, de uns macacos que os caçadores faziam assim: tinha um buraco no coco que o macaco ia pegar, aí o coco, só que com isso a mão ficava presa, ela não conseguia tirar, mas o macaco pensava assim: já que até agora eu fiquei segurando esse coco, eu não vou abrir mão. Aí era aprisionado. Né? Ou ainda, até que a morte os separe. Né? É aquele casal que está 5 anos junto. Nossa, mas eu investi 5 anos da minha vida nesse relacionamento. É um inferno. Mas foram 5 anos da minha vida com essa pessoa. A tendência é ficar mais 15 anos com ela. Né? O tempo, o dinheiro, a atenção, o que for que você já gastou, já investiu naquilo, se foi, não existe mais. Mas a gente fica com aquela sensação de, já que eu investi até agora tanto para isso, vou permanecer. Isso são chamados custos afundados. A precificação é quando a gente atribui um preço para algo. Isso aí tudo bem. O problema é que o preço nem sempre é algo racional. Então, por exemplo, há uma história de um genro e da sogra, duas situações. Né? Era um jantar em família, a sogra fez lá um jantar delicioso, e o genro a elogiou: Nossa, parabéns, maravilhoso seu jantar. E ela abre sorriso de orelha a orelha. Na situação 2, mesma coisa, né? Jantar em família, está lá o genro e a sogra. E como o genro gostou do jantar, ele tira a carteira e dá R$ 100 para a sogra. Para quê, né? Aí a sogra vira uma verdadeira sogra em relação a ele. Com que ofensa! Me deu R$ 100. Precificou aquele gesto de amor. O sorriso que era de graça, ela gostou. O elogio que era de graça, ela gostou. Mas receber R$ 100 pelo jantar que ela fez foi uma ofensa. Ou ainda um casal, após intercurso sexual, um deles, mesma coisa, abre a carteira, situação um, né? E dá R$ 200 para o outro. Tá achando que eu sou prostituto, prostituta, mexer, o que for? O outro fica extremamente ofendido por ter recebido aqueles. Porque foi precificado aquele ato que aconteceu. Ao passo que, se em vez de dar os R$ 200, a pessoa dê, de novo, um sorriso, ou ainda dá um bombom, ou dá flores, ou o que for, um anel, mas que o preço é menor do que aqueles R$ 200, a pessoa que recebeu isso, ela recebe com carinho. Mas se recebeu o dinheiro precificando aquele ocorrido, isso tem um efeito negativo. Eu já testemunhei relacionamentos que terminaram, não estou nem falando de sexo, estou falando da própria relação. Quando atos de carinho que um fazia para o outro começou a ser precificado,
o amor foi para o espaço, né? Ou desapareceu. Restou apenas algo transacional. A história dos rabos e dos ratos. Havia uma cidade que estava infestada de ratos e aí a prefeitura fez o seguinte e teve a seguinte ideia. Ela propôs que ela queria convencer os cidadãos, as pessoas a ajudarem a matar os ratos e ninguém queria ajudar. Então falaram o seguinte: olha, para cada rato que você matar, corta o rabo e me dá que você vai receber um dinheiro em troco. E acharam que ia dar certo, só que o efeito foi o contrário. O que, que aconteceu? As pessoas passaram a cultivar rato dentro de casa, né? Para ter mais ratos, portanto, ter mais rabos e ganhar mais dinheiro. Tiro o céu pela culatra, quando precificaram aquela ação. Um exemplo ainda melhor. Havia uma creche que alguns pais chegavam atrasados na hora de buscar os filhos. Isso estava incomodando, né, os donos da creche, porque estavam, um ou outro estava chegando atrasado e acabava prendendo funcionário. Então, o que que eles fizeram para tentar acabar com esse atraso dos pais? Colocaram uma multa. Aquele que chegar atrasado vai ter que pagar uma multa na hora de buscar o filho. O que que aconteceu? Um número muito maior de pais começaram a chegar atrasados. Por quê? A partir do momento que eles estavam pagando pelo atraso, nada mais justo que a pessoa ficasse lá, mesmo depois do horário, estava recebendo, através da multa. Então, veja como precificar algumas coisas, muitas vezes pode dar errado. Por quê? Porque tudo isso que eu falei não é racional. Tudo isso que eu falei vai no âmbito emocional e em outros caminhos que não o racional. Uma outra dica sobre o efeito isca. Digamos, uma revista, ela fez duas ofertas. Quem comprar a versão digital da revista paga R$ 100 por ano, digamos. Mas havia uma segunda opção. Se a pessoa pagar R$ 200, ela leva a versão digital e a versão impressa. A maioria dos clientes compravam a versão digital. Aí o que, que a revista fez? Ela lançou uma terceira oferta, a versão impressa, custando R$ 200. Por incrível que pareça, pô, isso não tem lógica, né? Antes, quando só tinha digital ou digital e impresso, o pessoal optava pela digital. Mas quando era apresentada uma versão impressa por 200, porém, a promoção de levar digital mais impressa também por 200, o número de pessoas que passaram a comprar digital impressa aumentou significativamente. Então a ideia é essa, é colocar, seja uma televisão, alguma coisa que você queira vender, uma que é só de isca mesmo. Às vezes até piorzinho, para que a pessoa fale, não, eu vou nessa aqui que parece mais vantajoso. É, uma outra dica é a questão da contabilidade mental. Tem um vídeo no YouTube de uns 12 anos atrás, de uma conversa entre o Gene Hackman e o Dustin Hoffman. E o Gene Hackman conta que estava na casa do Dustin Hoffman e o Dustin virou para ele e pediu dinheiro emprestado. Pediu dinheiro, né, para comprar comida. O Gene Hackman já ia abrindo a carteira, só que aí ele foi na cozinha e na cozinha haviam vários potes de vidros com rótulos diferentes. Num pote de vidro estava, digamos, entretenimento, no outro pote estava estudo, no outro pote estava cigarro, no outro pote estava. E assim por diante. E havia um pote escrito comida. Os demais potes tinham dinheiro dentro, mas o pote de comida é que estava vazio. Como fosse uma empresa, sabe, que tem rubricas diferentes para diferentes coisas. E aí, como o pote do dinheiro destinado à comida estava vazio, ele foi pedir dinheiro emprestado. Quando ele tinha bastante dinheiro, tinha dinheiro de cigarro, tinha dinheiro do que fosse, né? Tinha vários outras fontes de dinheiro, outros potes com dinheiro, mas como o pote reservado à comida estava vazio, foi pedir dinheiro para estudar. Você falou, Gatti, tem empresa que faz isso, né? O dinheiro para capacitação uma rubrica, o dinheiro para comprar móveis é outro. Porém, se a gente pensar em um ser humano, e digamos, tem um dinheiro destinado à poupança, que vai render, digamos, 1% ao mês, né? E tem um dinheiro para comprar algo que quer ser comprado, mas que a pessoa vai ter que entrar no cheque especial por 10% ao mês. Ela deixa de tirar o dinheiro da poupança, porque aquele dinheiro é da poupança, que rende 1% ao mês, e entra no cheque especial pagando 10% ao mês. De novo, a racionalidade
foi para o espaço. Existe também a questão da ancoragem, são comparações. Em negociação, uma dica que se dá para os negociadores é que ele lance a primeira oferta, porque ele vai ancorar em torno de qual preço a negociação vai oscilar. Porque se você apresenta a primeira opção, o meu curso poderia custar R$ 16.000, mas nesse momento, se você comprar agora, eu vou vendê-lo por, sei lá, 3 ou 4 mil. Aquele 3 ou 4 mil ficou pequenininho perto dos 16 mil. Então é a técnica da ancoragem. Mas se for o contrário, né? Se eu estou negociando algo e faço uma oferta pequena, e eu quero algo, aquela segunda oferta, ela vai parecer muito maior do que a primeira. Notem que a simples sequência do que apresentou primeiro e o que apresentou segundo faz toda a diferença. Um viés muito conhecido, que é o da confirmação, aquela pessoa que tem um antolho e só enxerga aquilo que ela crê. Aquilo que é diferente do que ela acredita, ela sequer enxerga. Tem um experimento que era mostrado bem rapidinho em cartas de um baralho, e aí perguntavam às pessoas que cartas estavam vendo. Alguns chegaram até a sentir um mal-estar, mas não sabiam explicar o motivo. O motivo era que era apresentado tão rápido que haviam cartas que não correspondiam ao como é um baralho de cartas, digamos. Copas era preto, digamos, né? Espada era vermelho. Só que a pessoa olhava e não via, porque ela só percebia aquilo que confirma o que ela já conhece. Então, o viés de confirmação tende a isso. A gente deleta, a gente deixa de perceber aquilo que contradiz ao que a gente crê. Um outro viés é a questão do tempo, a distorção no tempo. Então, foi feito o seguinte experimento. Oferece a pessoa a escolher R$ 100 hoje ou R$ 120 daqui a um mês. Muitos escolhem pelos R$ 100 hoje. Agora, se você fala R$ 100 daqui a um ano ou R$ 120 daqui a um ano e um mês, que é a mesma diferença de um mês, a maioria opta pelos 120 é, reais daqui a um ano e um mês. A gente é muito imediatista. E isso lembra também aqueles experimentos que a gente já conhece aqui, da pessoa pegar lá um cookie agora ou esperar X minutos para pegar dois cookies. Ela quer o agora, né? O que é mais próximo. O tempo distorce, não é linear. Por isso que às vezes é muito mais fácil uma pessoa prometer, segunda-feira ou ano que vem eu entro na academia. Mas se chamar ela para malhar hoje ou malhar amanhã de manhã, ela dificilmente é mais difícil dela ir do que na segunda-feira que vem ou daqui a um ano, né? É essa distorção temporal. Existe também essa heurística do afeto, que é basicamente, em vez da pessoa utilizar a razão numa tomada de decisão, ela segue pela emoção que aquilo provoca. Por quê? Porque é mais difícil ela ter que pensar a respeito dessa decisão do que simplesmente ir no ímpeto daquilo que ela sentiu em relação. Por exemplo, um consumidor prefere um biscoito com uma embalagem que seja alegre, colorida, mesmo que aquela tabela nutricional que vem na embalagem mostre que aquilo ali não é nada saudável, mas ela teria que ler, teria que avaliar aquela tabela nutricional. Olhou a embalagem alegre e colorida, provocou uma sensação boa, vai por ela, né? É mais imediato. Alguém que se apaixona por um carro usado de uma marca específica, porque quando era jovem, anos atrás, ela teve uma experiência maravilhosa com um carro da mesma marca. Ou com outro modelo, mas da mesma marca. E deixa de perceber que racionalmente aquele carro que está sendo vendido não vale tanto a pena assim. Mas a emoção faz com que ela opte pela compra até mais cara. Outra, então, indo nessa linha de raciocínio, dá mais certo. Por exemplo, vai pedir doação para uma causa, colocar a imagem de uma criança sofrendo ou de um animal sofrendo, do que você apresentar 73% daqueles animais, né, algo mais racional, né, em vez de apelar para a emoção. 73% sofrem, então, né,
viu aquela carinha de uma única criança sofrendo, pode mover mundos e fundos para ajudar. De novo, a emoção falando mais alto que a razão. Outro interessante é o efeito dotação. Quando a pessoa passa a se achar dona de algo, ela passa a valorizar mais. Então, por isso que o vendedor coloca na mão da criança, ou do pai também, para que a pessoa segure aquilo, e ao segurar, ela se sente meio que dona. Aí, para devolver, aí entra a dor da perda, né? Então, fazer com que a pessoa se sinta dona daquilo, faz com que aumente. Um experimento que foi feito, haviam canecas, e ou pedia para a pessoa orçar, falar quanto que ela pagaria por aquela caneca, ou então primeiro eles davam a caneca para o participante do experimento e depois pediam para que ela dissesse que preço que ela cobraria para devolver a caneca. O preço para devolver a caneca era muito maior do que o preço que antes de receber a caneca ela oferecia pela caneca. Um muito interessante é esse efeito IKEA. A IKEA lembra aquele que a pessoa monta o próprio móvel? Então, é evidência que quando a pessoa investe seu próprio trabalho no produto, e por investir seu próprio trabalho, ela valoriza mais. Tem companhias de automóveis que pedem sugestão para a pessoa, para o futuro cliente, como é que ele acha que poderia ficar melhor isso ou aquilo? Quando a pessoa deu a contribuição dela como uma ideia, ela se sente como parte de quem montou aquilo. Então valoriza mais aquela venda. Né? E não por acaso que, em vez de ter tanta produção em massa, agora a gente procura customizar para que valorize mais o que está sendo vendido. Eu estou dando exemplo de venda, mas entendendo no sentido amplo da palavra, né? De qualquer negociação, não só algo transacional. Né? E agora mais alguns exemplos que acontecem, claro, todo mundo lá fora, né, com nenhum graduado do dom. Por exemplo, enfrentar uma nevasca para não perder o ticket comprado para o jogo, digamos, do futebol, basquete. Eu mantive o basquete, que é o que estava original no livro. Vai ter um show, ou vai ter um jogo no Maracanã, ou vai ter um jogo de basquete, ou que for um concerto, o que for. Só que na hora, é de noite, e antes começa a cair um dilúvio, né? Ou começa uma nevasca, e a pessoa não tem o ingresso ainda. É mais provável que ela opte não ir. Mas se ela já comprou o ingresso, lembra dos custos afundados? Ela já comprou aquele ingresso. O dinheiro já foi, não existe mais. Mas eu estou com o ingresso na mão. É como se ela fosse perder se ela não for. Aí ela vai, e digamos que ao chegar lá, ela descobre que comprou o ingresso errado. Aí ela compra outro ingresso. Porque já que eu fiz esse translado debaixo dessa chuva torrencial, aí, ou seja, prejuízo dobrado. Se não tivesse comprado o ingresso, por prudência, ela ia ficar em casa. Ela acha caro pagar R$ 10, digamos, para alguém aparar a grama da casa dela. Mas se oferecem para ela 20, o dobro, reais, para que ela apare a grama do vizinho, ela fica ofendida. Ela acha pouco receber R$ 20 pelo mesmo serviço. Se o serviço vale R$ 10, tanto seria ela pagar quanto receber. Não. Para o outro, eu acho muito caro pagar R$ 10 para fazer isso. Agora, eu fazer, 20 é pouco. Né? De novo, notem que o que eu estou trazendo nesses rápidos exemplos é mostrar as nossas irracionalidades humanas. Tem um casal em que o cônjuge compra um presente, né, usando o dinheiro da conta em conjunta. E ele adora, a pessoa que ganhou o presente fica muito feliz com aquilo. Agora, ela comprar para ela mesma, ela acha um absurdo. É um absurdo eu gastar o dinheiro da nossa conta comprando algo para mim. Mas o meu cônjuge comprar, só que é o mesmo dinheiro, é o dinheiro sendo da mesma conta, da conta conjunta. Esse também. Dirigir 20 minutos para economizar R$ 10 numa compra de 40. Mas não dirigir 20 minutos para economizar R$ 10 numa compra de 500. Gente, são os mesmos R$ 10. Não, mas R$ 10 em 20 é 50%. E R$ 10 em 500 é uns 50 avos, mas são R$ 10 do mesmo jeito. Por que que então não é absurdo na situação A, mas
virou absurdo na situação B? Cadê a racionalidade humana? Se é que somos racionais. Está recebendo um visita em casa e, em dado momento, ele retira os amendoins da frente dos convidados para não estragar o apetite enquanto espera pelo jantar. E os convidados agradecem. Por que isso? A força de vontade ela é limitada, né? Então, quando a gente... Aquele exemplo dos cookies que eu falei mais cedo. O experimento tinha cookies na janela da turma A e na janela da turma B. Na turma A, não se falou nada. Na turma B era proibido comer o cookie. Aí a pessoa sentia aquele cheirinho gostoso, mas ela sabia que não podia comer o cookie, então tinha que gastar força de vontade para não querer, para não comer o cookie. E aí a força de vontade dela caía, ela terminava, ela desistia da prova antes. E aqui também, né? A pessoa estava lutando internamente porque ela queria esperar o jantar, mas estava aquele amendoim convidando, mas aí ela vai comer amendoim, vai ficar sem fome na hora do jantar. Então, quando o dono da casa tirou o amendoim, ela ficou feliz por isso. Agora vamos falar da honestidade e desonestidade. A primeira dica é que ser honesto não é algo racional. Ser honesto é um valor emocional. Como é que eu justifico essa afirmativa? Imagina uma balança onde de um lado você vai colocar o produto de a facilidade de fazer aquela corrupção, aquele roubo, o que for, aquela desonestidade, a facilidade de cometer aquele ato desonesto, multiplicado pelo ganho com aquele ato desonesto. Então, se é muito fácil roubar e o ganho é grande, está nesse prato da balança. Do outro lado, está o risco de ser pego, multiplicado pela punição de ser pego. Se o produto da facilidade versus o ganho é maior do que o produto do risco de ser pego e a punição, racionalmente temos que ser desonestos. Se a pessoa não for desonesta, ela não é racional. Ah, não, mas o meu caráter, os meus valores, pronto, é um valor emocional. Então, nesse livro do Dan Ariely, A Mais Pura Verdade sobre a Desonestidade, na página 214, ele traz um quadrinho dando dicas do que aumenta a desonestidade e do que diminui a desonestidade. Então, estimulam a desonestidade. A capacidade de racionalização. Lembra que eu falei momentos atrás? As historinhas que a gente conta para a gente mesmo, se eu sou capaz de criar uma historinha que, entre aspas, justifique ser desonesto, aumenta a chance de ser desonesto. Conflitos de interesse. Eu quero uma coisa, mas a companhia quer outra. Havendo esse conflito, causando esse mal-estar, isso contribui para a pessoa ir para o lado da desonestidade. Criatividade. Como assim criatividade? Lembra que eu falei da capacidade de racionalizar? Quanto mais criativa ela for para criar uma historinha que justifica cheio de aspas, tá? Justifica ela ser desonesta, maior é a chance dela ser desonesta. Um ato imoral, se ela presencia alguém cometendo um ato imoral, isso aumenta a chance de ser desonesto. Esgotamento, isso é uma coisa importante também. Lembra quando eu falei do ruído, de fatores que influenciam? A própria taxa de glicose. Por que um julgamento, uma avaliação feita pouco antes do almoço é pior do que feito no início da manhã, quando a pessoa acabou de tomar café? Quando a pessoa está esgotada, seja pela falta de glicose ou pelo cansaço repetitivo, ela tende a baixar a guarda. Baixando a guarda, o valor emocional dela de ser honesto fica negligenciado, está esgotada, aumenta a chance de ser desonesta. Outros se beneficiando de nossa desonestidade. Vai também por essa linha da racionalização. Não, roubar para mim, jamais. Mas para o meu filho, eu roubo. Então, ele vai se beneficiar, o meu colega de trabalho vai se beneficiar. Então, se tem outras pessoas que ganham com a minha desonestidade, aumenta a chance, estimula a desonestidade.
observar outras pessoas no seu entorno se comportando de modo desonesto, começa a ver todo mundo levando o grampeador do trabalho para casa, só você que é certinho não leva. Né? Isso, notem, não estou falando que isso vai tornar alguém desonesto, estou trazendo questões, condições que estatisticamente mostram que aumenta o risco, a chance de alguém se comportar de um modo desonesto. E a cultura, né, que a pessoa está imersa. Nós já vimos não só a questão do ambiente, mas se você vive num país que valoriza a lei de Gerson, que é melhor levar vantagem em tudo, em que qualquer político, de qualquer que seja o partido, rouba descaradamente, né? Aí não é só a pessoa que está no seu entorno, toda a cultura que a pessoa está imersa valoriza esse jeitinho desonesto, aumenta a chance da pessoa ir para a desonestidade. Chega, gato, o que tem agora que diminui a desonestidade? Então, diminui, desestimula a desonestidade, ou negativa de negativa, né? Aumenta a chance de ser honesto, ou desestimula a desonestidade. Um juramento. Eu juro, pelo meu Deus e pela minha honra, de que agirei de um modo honesto. É claro que tem exceções, mas o fato da pessoa jurar, juro dizer a verdade, nada mais do que a verdade, além da verdade, é até meio ridículo isso, né? Se o cara vai mentir, ele vai mentir no juramento. Então por que pede para jurar? Porque o juramento tem esse efeito de diminuir a desonestidade. Assinatura, se a pessoa assina, declaro que as informações são verdadeiras, diminui a chance de ser desonesto. E uma dica que não está aí em relação à assinatura. Se em vez de botar no final, declaro que as afirmações acima são verdadeiras, tarará, se em vez de colocar assim, você coloca, lembra a questão também do framing, né, do enquadramento, coloca no início. Eu declaro que as afirmações que prestam logo a seguir são verdadeiras. Isso aumenta a chance de ser verdade. Né? Enfim, são as irracionalidades humanas. Lembretes morais. Você coloca lá um versículo da Bíblia, coloca uma frase afirmativa lembrando da importância de ser ético. Isso diminui a desonestidade. E supervisão. Se vocês viram que a simples foto de olhos diminuiu a pessoa ser desonesta lá na máquina de café, imagina se tem um supervisor que realmente seja correto, né? Olhando, diminui a desonestidade. E agora eu vou apresentar para vocês os 7 gatilhos do outro Cialdini, né? Do Robert Cialdini. Esse tema em si daria até um curso completo, mas vou apresentar bem en passant os 7 gatilhos. Primeiro princípio, o princípio da reciprocidade, dando o que se recebe. Pessoas dizem sim a quem devem algo. O favor inicial deve ser significativo, inesperado e personalizado. Ou seja, se você dá o primeiro passo presenteando algo, chances são de que o que você vai receber em retorno é até maior do que o que você deu inicialmente. Tem pesquisas que mostram que quando o garçom levava lá a conta, se ele colocava um biscoitinho, né, se ele levava um café, já ganhava, né, junto com a conta, uma gorjetinha. Se ia um biscoitinho, o café já era esperado. Mas se botava um biscoitinho junto com o café, as gorjetas tendiam a ser maior. E quando eram 2 biscoitinhos, a gorjeta estatisticamente era maior ainda. Esse princípio da reciprocidade, ele é muito poderoso. Então, tome a iniciativa, dê o primeiro passo, que o outro, chances são de que retribua de um modo até maior. A afeição, princípio da afeição. Pessoas dizem sim a quem gostam. Semelhanças e elogios trazem resultados, são eficazes. Que, se você sorrir para alguém, se seu olho brilha, né, se a pessoa gosta de você, chances são de que ela vai te dizer sim. A aprovação social. Pessoas seguem o que outros, principalmente pessoas parecidas com ela, estão fazendo. Isso valida ações e reduz incertezas. A pessoa está no restaurante e não sabe como se comportar, o que ela faz? Ela vai olhar como que o outro está segurando os talheres
para poder fazer igual, né? E isso mostra, portanto, o impacto. Por que você acha que quando alguém vai vender um curso, vai vender algum coisa, fala, tantas pessoas. Não, não é nem tantas pessoas. Aí vamos lembrar do que a gente viu ainda agora. Em vez de mostrar tantas pessoas, eu mostro o depoimento de uma, de outra. Isso começa a criar uma prova social do valor daquilo que eu estou oferecendo. Existe um experimento clássico em que havia um grupo de pessoas e haviam riscos, linhas, né, de tamanhos um pouco diferentes, e tinha que se dizer qual era o tamanho maior, digamos. Só que além da pessoa que estava sendo testada, ela não sabia, mas todas as outras em torno dela faziam parte do experimento. Então, e ela ia ser a última a falar. Todas as outras falavam, davam uma resposta errada. Aquela pessoa que estava sendo testada e não sabia, é claro, disso, ela tendia a concordar, a seguir a boiada, a seguir a manada. E acabava, mesmo ela sabendo que estava falando um absurdo, ela acabava seguindo a pressão social grupal. A autoridade. Pessoas se submetem a especialistas. A confiabilidade pode ser construída admitindo uma fraqueza menor antes de apresentar os pontos fortes. Explicando isso melhor. O simples fato da pessoa ir de terno e com uma roupa que dá uma valorizada nela, quando vai vender uma pasta de dente, aparece lá um cara de jaleco branco, né, falando que aquilo ali e nem diz que é médico, né, mas só aquilo já passa um ar de especialista. Existe, inclusive, aquela falácia da autoridade. Segundo Einstein, o sabão Omo é o melhor sabão que existe. O Einstein podia saber lá né, das físicas quânticas modernas, mas será que ele sabia de sabão em pó? Né? Mas a gente tem uma tendência a seguir especialistas, pessoas que detenham autoridade. Tenta entrar no lugar de uma roupa mulamba ou tenta entrar com uma roupa de autoridade. Provavelmente você vai impor muito mais aquilo que você traz. Aliás, um parênteses, eu tive alunos que fizeram esse experimento lá em Petrópolis. Esqueci o nome daquela rua, uma rua que eu acho que era a Rua Tereza, não tenho certeza, que uma loja vendiam roupas, e o experimento era o seguinte: uma delas ia com a roupa bem solecada, bem mulamba, e a outra ia toda patricinha. Era incrível como que os vendedores tratavam melhor a patricinha do que aquela que ia com a roupa totalmente desleixada. E eu me lembro quando eles apresentaram esse experimento, contaram que o vendedor estava atendendo aquela que estava com uma roupa mais trivial, mais, né, coloquial, largou no meio da venda para correr atrás da patricinha. Né? Patricinha, que eu digo, a pessoa toda embonecada, toda arrumada. E aí também, na apresentação desse trabalho lá na faculdade, aí elas contaram né, é, que ela tinha experiência de vendas e que, na verdade, quem mais comprava não eram as patricinhas, eram as pessoas com uma roupa mais simples, porque eram pessoas que vinham do Rio de Janeiro para comprar, fazer sacolão e revender no Rio. Então, nota o erro por causa da questão do efeito da roupa, né? E achar que aquela pessoa é uma autoridade, e não é. Né? Escassez. Esse, então, é extremamente usado. Mas eu tenho pouco tempo para apresentar para vocês, então prestem atenção, estou brincando. A limitação de acesso a um item aumenta seu desejo de valor. Só tem mais 3 unidades aqui, vocês têm 10 minutos para comprar. Né? Tudo isso de escassez dá uma pressão para a pessoa seguir. Eu estou usando muitos exemplos de compra porque eu parto da ideia de que compra no sentido amplo, ok? De relações entre pessoas. É comprar uma ideia, não é apenas questões limitadas a dinheiro. Coerência, é a questão do compromisso e coerência. As pessoas querem ser consistentes com seus compromissos anteriores. Mesmo pequenos passos podem levar a maiores. Havia um curso de inglês que fazia uma sacanagem com as pessoas na rua. Paravam para entrevistar. Você acha o inglês importante? Você acha que o inglês pode ajudar a crescer no trabalho? Pode te permitir fazer melhores viagens? E eu caí nessa uma vez, fiquei injuriado. Porque aí no final
depois que eu respondi, né, aquela estudante que estava fazendo aquela pesquisa, ela fala: eu tenho aqui um curso de inglês, que já que você respondeu a pesquisa, você vai ganhar uma bolsa de 50%. Né? E aí, onde que está o nó? A inconsistência. Pô, eu passei 5, 10 minutos falando de como que era importante ter inglês, com que cara que eu vou falar que não é? Né? Então, essa questão de a gente tende buscar coerência e consistência naquilo que a gente declara. E o sétimo gatilho é o que é o mais recente, mais recente em termos, né? Acho que foi em 2016 que o Cialdini acrescentou, que é a ideia de união, é estar e agir juntos. É mais do que simplesmente ser parecido com alguém, é se sentir parte da família. Somos todos graduados dom, né? Somos parentes. Então, seja, estar até fisicamente perto de alguém, são pessoas que moram em determinado local, né? Ou que agimos juntos. Isso cria uma sensação, um engajamento de somos nós. E esse sentimento de ser um de nós, ele é um gatilho extremamente poderoso. Por isso que tem aquelas técnicas, né, de fazer a pessoa cantar no coral, cantarem juntas. Isso aumenta, né, esse entrosamento. O militar usa roupa igual, uniforme, assim por diante. Então, essa sensação de estar e agir juntos cria união, cria a sensação de somos um, e isso é um grande gatilho. E agora, então, para a gente ir desenvolvendo a próxima melhor versão, a primeira dica importante, resumindo, é o seguinte: primeiro, a gente passar a perceber as nossas autossabotagens. E quando eu digo autossabotagem, não é que seja um gênio maligno dentro de si que quer passar rasteira na própria pessoa. É que é um mecanismo que feito para até protegê-lo, como eu falei, para facilitar a tomada das decisões que, em vez de ajudar, acaba atrapalhando. A partir do momento que eu noto quais são os vieses que eu mesmo estou caindo, eu posso trabalhar isso em mim para não mais seguir esses vieses. E, como esse exemplo que eu dei do inglês ainda agora, a partir de agora, que vocês conhecem essas dicas que eu estou trazendo aqui, quando vem uma pessoa mal intencionada, com uma agenda oculta, usando esse monte de gatilhos, um monte de hacks, um monte de estratagemas, não para te ajudar, mas para te passar a perna, quando você reconhecer, você já não vai cair. O próprio Robert Cialdini, ele fala que ele começou a estudar esse assunto por causa disso. Ele se sentia um trouxa, ele vivia caindo na conversa dos outros. Então ele passou a estudar esses padrões para não mais cair. Porque a partir do momento que você detecta, você não tem mais obrigação de seguir aquilo. Nossa, o que eu vejo de pessoas empurrando, seja curso, seja viagem, seja o que for, seja serviço, utilizando esses padrões, e a maioria caindo, porque desconhecem. E agora vocês já têm, é claro, uma direção apontada no que aprender mais, para não caírem mais nessas armadilhas e, ao mesmo tempo, se trabalharem para aqueles mecanismos que talvez estivessem atrapalhando você se tornar a sua melhor versão, possa ser contornado. Você passa a redesenhar o ambiente, né? Por exemplo, a simples organização que você faz da tua geladeira pode aumentar a chance de você comer algo saudável e botando alimentos saudáveis mais à frente, facilitar. É a ideia da fricção. Qual é a ideia da fricção? Torne fácil aquilo que você quer que aconteça e torne difícil aquilo que você quer que não aconteça. Por isso que, voltando ainda a esse exemplo anterior, às vezes para você se associar a um site é facílimo, basta dar um clique, uma fricção única, você ficou sócio. Ou fez assinatura sei lá, de um stream qualquer. Agora, tenta sair daquele plano, tenta sair daquele stream. É uma via cruz que torna difícil aquilo que eles não querem que você faça. E como a gente aqui conhece bem a questão dos hábitos, a partir do momento que você entende o funcionamento e o modo de cultivar seus hábitos, você passa a nutrir hábitos mais saudáveis. E, dando apenas mais um exemplo, você toma decisões com mais clareza, porque agora já não vai mais no impulso.
né? Qualquer uma delas, botei uma como exemplo apenas, aquela do enquadramento. Peraí, essa decisão que eu tomei tem uma música de fundo, ela influenciou. A gente, é claro que às vezes uma compra de valor irrisório, tudo bem, mas se é uma compra de uma casa, de um carro, ou para sair do exemplo de compra, se é um relacionamento que está em jogo, ou se é uma viagem que está em jogo, já não vai mais tanto no automático, passa a despertar a tua atenção. E com isso melhorar as relações e sua autorregulação. Em que sentido? Se eu sei que existe o viés da confirmação e eu posso estar correndo o risco de estar dentro da minha bolha e deixar de receber críticas que viriam a ser construtivas, eu abro a minha mente e abro o meu coração para o diferente, para aquilo que contradiz, né, esse viés, para depois separa, né, o joio do trigo e conseguir ir em direção à melhor versão. Portanto, a gente chega num resultado, uma melhor versão de si mesmo, que a gente passa a não cair em manipulações, tomar decisões mais alinhadas com nossos valores, sustentar hábitos que antes pareciam impossíveis, reduzir a ocorrência e impacto de impulsos destrutivos e alcançar metas com mais consistência. E aí, eu vou passar para vocês um dever de casa, três deveres de casa, três para casa. O primeiro é o seguinte: hoje mesmo, escolha uma meta pessoal importante. Pode ser, por exemplo, realizar leitura diária, ter um sono com mais qualidade, com exercício ou com estudo, e crie um obstáculo financeiro ou social para não cumprir. Melhor explicando. Anuncia na rede social, ou pode ser no nosso próprio grupo de WhatsApp, né, dos graduados Dom, que você se compromete a fazer Y até domingo. Por exemplo, eu me comprometo a todos os dias de manhã fazer a contagem de 100 a 1. A pressão social, fala isso em público, na rede social. E para tornar a coisa ainda mais interessante, separa uma quantia expressiva de grana, se for o caso, deixa com uma pessoa neutra que vai cumprir o combinado, de que é o seguinte: olha, se eu não cumprir o compromisso que eu assumi, você vai pegar esse dinheiro, não é dar para uma creche, não, não. Você vai pegar esse dinheiro e vai dar para o time ou para o partido adversário que eu não gosto, né? Se eu falhar, isso ajuda a pessoa a não se permitir a falhar. Não é nem pela questão do dinheiro, é pela questão de porque é para o time inimigo, é para o partido adversário. Usar um segundo dever de casa é baseado no Evandro, naquela história que o Evandro contou de que quando ele está, depois que ele concluiu o almoço, ele olha para a sobremesa e em vez de falar, essa sobremesa é tão gostosa, eu vou abrir mão dela. Não, ele se orgulha de que ele triunfou sobre a sobremesa. Então, faça essa técnica, eu batizei de técnica do Evandro com sobremesa. Reformula alguma decisão que se tem que tomar, um sentimento em relação dos ganhos, em vez das perdas. Por exemplo, se eu não, em vez de falar, se eu não fizer atividade física, vou engordar e me sentir mal. Falho. Se eu me exercitar hoje, vou liberar endorfina, dormir melhor, ficar mais disposto amanhã e vencer a sobremesa, né? Gato, mas você não falou que o efeito negativo tem mais peso, só que nesse caso você estará criando uma conotação negativa à atividade física. Ou, se você repudiou aquela sobremesa porque ela te faz mal, tá tendo, lembra a questão da força de vontade? Está tendo uma perda. Mas se você pensa no que você vai ganhar ao fazer, ao ignorar, desprezar aquela sobremesa, né? E você com certeza tem mais chances de triunfar. E o terceiro dever de casa, que eu acredito, espero que vocês vão realizar de verdade, aí modifica fisicamente o seu ambiente para tornar boas decisões mais fáceis ou automáticas. Então, por exemplo, você quer ler um livro? Deixa o livro que você quer ler já em cima da cama, se for o caso, e bota o celular em outro aposento, fora do quarto. Que a gente aprendeu? A questão da fricção. Torne fácil aquilo que você quer, torne difícil aquilo que você não quer. Coloque a sua roupa de ginástica e tênis de corrida e malhação ao lado da cama para se exercitar cedo, se é isso que você pretende fazer. Torne fácil aquilo que você quer. Configure em débito automático investimentos antes de sair gastando.
para facilitar, de novo, aquilo. Coloque alimentos saudáveis à frente da geladeira e dá um sumiço, esconde os ultraprocessados. Ah, a pessoa quer parar de ver televisão, ela tira a pilha do controle remoto e bota o controle remoto lá em cima da estante, né? E deixa ao lado aquela almofada que é usada para fazer o exercício da contagem, ou deixa um livro para ler, ou um som para escutar, aquilo que você quer, né? Aí eu já falei, cuidado com as narrativas e as racionalizações, né? Esse Joãozinho aí, que é bem diferente do nosso querido João, foi perguntado a ele, Joãozinho, por que você não fez o dever de casa? E ele responde, porque eu não moro em casa, professor, eu moro em apartamento. Isso é um baita exemplo de como que quem quer encontra o meio, quem não quer encontra uma desculpa, né? Ele fez uma baita racionalização, uma narrativa fajuta para não fazer o dever de casa. Bem rapidamente, já estamos concluindo. Apenas mostro que existem muitos livros aqui, eu botei apenas 14, eu não vou me deter em cada um, tem vários outros que não apareceram aí, mas envolve tudo que a gente conversou aqui, seja os livros do Kahane, os livros do Taylor, o Cialdini, que eu já mencionei, e outros livros mais que depois, se vocês quiserem, eu passo uma informação mais detalhada de cada livro. E então, já para finalizar, 3 dicas finais. A primeira é a seguinte, e isso é sério, pessoal. Ignorar tudo que foi aqui compartilhado não vai tornar isso inexistente. Apenas vai permitir que a coisa aconteça fora do teu gerenciamento. Se a ideia é justamente a gente despertar e ampliar nossa consciência, sabendo que a gente é muito mais irracional do que racional, pelo menos aumenta o nosso alcance, inclusive da racionalidade, né? Inclusive daquilo que realmente a gente quer, a partir do momento que a gente conscientiza e coloca em prática, que de nada adianta tomar conhecimento de tudo isso se você não traduzir em aplicações concretas para que você possa constatar resultados. E é muita coisa, sim. Por isso que a gente segue aquela ideia de como é que se come um elefante, é aos pedaços. Elege cada um dessas dicas e pratica e constate os seus resultados. Inclusive, o Cialdini, ele comenta algo interessante, num daqueles livros que eu mostrei ainda agora, ele apresenta 52 dicas, né, de pequenas ações que trazem um grande resultado, só que ele fala para você usar uma só de cada vez, no máximo 3. E ele justifica da seguinte forma: você começa a usar muitas ao mesmo tempo, há o risco de, quando você usa uma, é uma conversa. Quando você usa várias ao mesmo tempo, se torna um ataque, né? Então, e é assim que a gente vai treinando, vai assimilando, internalizando, pegando cada técnica, análogo ao dom. Cada técnica que é ensinada, treine ela em profundidade, até que depois você vai fluir espontaneamente, aí não vai estar nem aí mais para a questão de técnica, vai ser um modo de se viver que gera melhores resultados. E a última dica é a questão da coerência consistente. Isso significa que não adianta fazer durante 11 horas seguidas mergulhar nesse assunto. Tem que dia a dia, gradualmente, praticando, constatando resultados ao longo do tempo, para que a transformação se materialize na sua melhor versão. Portanto, escolha e decida pensar, sentir, agir e relacionar-se e se expressar de um modo que seja continuamente um você melhor no seu modo de viver e de conviver. Com esse despertar e ampliar da consciência, bem-vinda seja a sua próxima melhor versão. E com isso eu agradeço essa oportunidade de dialogar com vocês. E vamos agora, para quem ainda estiver aí, para o terceiro módulo, onde a gente vai poder aprofundar, conversar e ouvir diferentes perspectivas. Muito obrigado. Afonso, pode finalizar a gravação.